Vamos lá, galerinha. Vamos lá para correção ah, da revisão e eu vou orientá-los aí a fazer as atividades, beleza? Vamos lá. São só são só dois exercícios, né? Então prestem atenção. Então, explique como foi o feudalismo. Galera, feudalismo é o nome dado de forma à organização econômica e social vivenciada na Europa Ocidental durante o período histórico conhecido como Idade Média, ok? Entre os séculos 5 e 15, né, o nome é derivado dos feudos, né, ou vilas, né, as unidades de habitação e produção, que eram características do período. Essas grandes propriedades, pessoal, agrárias, demonstravam que houve um processo de ruralização da sociedade que habitavam o continente europeu e as ilhas britânicas, bem como uma passagem na organização do trabalho pautado na escravidão, do escravismo para a servidão, ok? O feudo ele era formado geralmente pelo senhor feudal, por escravos que eram minoritários, né, à época, e por camponeses livres ou em condição de servidão, ok? Havia ainda artesãos dos feudos, né, representando um número pequeno de pessoas livres ou em condição de servidão. Havia ainda artesãos nos feudos representando um número pequeno de pessoas exercendo trabalhos agrícolas para a sua subsistência. Uma das características do feudalismo era a tendência para a autossuficiência das grandes propriedades agrárias, situação que levou a uma diminuição do comércio da região. E comparado com trocas comerciais que existiam no Império Romano, certo? O feudalismo seria o resultado da fusão de elementos de organização social derivados tanto dos séculos finais do Império Romano do Ocidente quanto das populações bárbaras. Por exemplo, havia clientela em relação à descendência social entre os indivíduos em Roma, base da relação entre senhor e servo, né? E o colonato, que em Roma significava fixação do homem na terra, dificultando a mobilidade da população servil durante a sua passagem para o feudalismo. Outro elemento romano que serviu para a constituição do feudalismo foi o precarium, né? A entrega das terras ao senhor em troca de proteção. Colonato e precário, né, formavam a base da instituição da servidão, certo? Durante o feudalismo, né? Um elemento da organização social bárbara que manteve durante o feudalismo foi o comitatus, que consistia na relação de lealdade entre os guerreiros e os chefes tribais, servindo de base para o estabelecimento das relações de suzerania e vassalagem entre os membros da nobreza. Havia também a influência das leis consuetudinárias, baseados no costume e que serviram para conformar os direitos das pessoas durante o período, ok? Essa é a resolução do exercício 1 da revisão. O exercício 2 descreva como foi o Império Bizantino, ok? O Império Bizantino se constituiu da divisão do Império Romano no ano de 395 em duas partes. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, certo? A cidade de Constantinopla, antes denominada de Nova Roma, foi fundada por Constantino no ano de 330, no local onde existia a colônia grega de Bizâncio, hoje Istambul, ok? Na região entre a Europa e a Ásia, né, na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro, protegida por muralhas, cercada por água e por três lados, né? Cercada de água por três lados, né? A península sobreviveu às invasões bárbaras e em toda a Idade Média, né? O principal imperador, pessoal, no caso aqui, nós vamos dizer que é o Justiniano. Em seu governo, o Império Bizantino atingiu o máximo de esplendor, enquanto o Ocidente, né, durante a Alta Idade Média, o Império Romano era devastado pelas invasões de diversos povos. Justiniano conseguiu manter a sua unidade do Império do Oriente, que compreendia a Península Balcânica até a Ásia Menor, a Síria, Palestina, norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Foi também responsável pela temporária reconquista
de grande parte do Império Romano do Ocidente, incluindo a cidade de Roma, ok? Então essa é a correção da revisão, galerinha. Agora nós vamos para o direcionamento, né? Nós vamos para o direcionamento aqui do módulo avaliativo, ok? Exercício número 1. Sobre a transição entre o fim do Império Romano e o estabelecimento do feudalismo, assinale a alternativa correta. Pessoal, vocês vão ter que procurar identificar aqui como que vai ser o fim do Império Romano e o estabelecimento do feudalismo, ok? O exercício ele serve para procurar esse tipo de resposta, ok? Eu não vou ler as alternativas aqui com vocês, mas assim, o direcionamento é esse, tá? Vocês vão ter que procurar qual é o consenso ali entre o fim do Império Romano, o que aconteceu no fim do Império Romano, né? Para que se estabeleça o feudalismo, perfeito? Exercício 2. Apenas lembrando que só tem 4 exercícios, então tá bem tranquilo. Acredito que tá bem tranquilo, né? 2. Feudo é um termo que possivelmente veio do latim feudum, ou do latim vulgar feudum, né? Ele designa a terra do senhor feudal, outorgava aos seus servos e vassalos em contrato de vassalagem. Por este contrato comum no mundo feudal europeu da Idade Média, as obrigações eram... Pessoal, você vai ter que identificar quais que eram as obrigações, certo? Quais que eram as obrigações aqui da relação da suzerania e vassalagem, né? Por exemplo, nós vamos ter o benefício, que era algo que foi criado lá no governo de Carlos Magno, lá atrás, quando existiu o Império Carolíngio, por exemplo. Então você vai ter que identificar aqui como que esse novo mundo feudal ele se organiza e quais as obrigações que existiam, ok? 3. A civilização bizantina foi muito mais original e criativa que, em geral, lhe acreditam. Suas igrejas abobadas desafiam a originalidade e a ousadia dos tempos clássicos e as catedrais góticas, enquanto os mosaicos completem como supremas obras de arte, com esculturas clássicas e pinturas renascentistas. Sobre o legado cultural bizantino, assinale a alternativa correta. Então, você vai ter que procurar o conceito artístico aqui das obras, né, de arte aqui do período do Império Bizantino, pessoal. Então, como é que era o conceito artístico, o que rolava e tudo mais, certo? E por fim, nós vamos ter aqui a revolta dos iconoclastas. Essa revolta dos iconoclastas eu vou até dar uma ideia aqui para vocês poderem aí fazer da melhor maneira possível, tá? A iconoclastia bizantina foi um fenômeno político-religioso, pessoal, de conflito entre o Ocidente e o Oriente, certo? Ocorrido no Império Bizantino, né? Também conhecido como Império Romano do Oriente. Né? O termo iconoclastia é composto por 2 radicais, da língua grega ikoiné, que significa imagem, e klastein, que significa quebrar, romper, né? Por que acontecia? Qual que é o problema da iconolatria, né? Ou idolatrar ícones, né? O problema, pessoal, que a partir do século VI, quando o cristianismo já era a religião oficial do Império Bizantino, havia um grave surto de iconolatria, né? E essa idolatria, pessoal, era algo meio complexo, né? Dentro dos domínios do Império, ok? Esse surto derivou de uma mistura popular de requisitos dos antigos ritos dedicados aos ídolos pagãos, né, greco-romanos, com a veneração de imagens que representavam os personagens principais do cristianismo, né? A ortodoxia cristã, né, dos primeiros séculos admitia a veneração de imagens sacras, pelo fato de elas representarem o Cristo, né? E não propriamente a encarnação da pessoa deles. Então,
surgiu esse conflito aí, você vai ter que dar o direcionamento nessa ideia. Beleza, galera? Agradeço. Qualquer dúvida, estou à disposição.